Perdemos, o Fluminense perdeu. A gente tá aqui dentro, quase dentro do gramado, na verdade, ó, do Couto Pereira. E eu chamei o Lessa para gravar esse vídeo aqui. Se você não conhece o canal do Lessa, vai lá e se inscreve. Por favor. E se você conhece, beleza. Continue assistindo. Se não vai lá, você desinscreve e inscreve de novo, né? Eu sou Gabriel Amaral. E, cara, por que eu chamei o Lessa pra gente fazer esse vídeo aqui? Primeiro porque nenhum jogador passou pra falar na zona mista. A primeira explicação que eles deram foi até pra você, né? Porque ali não tinha espaço. Realmente era um corredor, sai do vestiário, você sai direto num corredor bem apertado. Aí você vai até uma hora que tem a entrada e o ônibus está bem ali estacionado bem na frente, ali na saída desse corredor. E aí não teria espaço. Mas é aquela coisa. Até um pedreiro eles chamavam se tivesse ganhado o jogo. Entendeu? Não, dá pra fazer. Não, até na frente do campo, para no Não, eu até ônibus, questionei depois, porque a gente já viu isso em alguns jogos fora de casa, que é Volta Redonda, por exemplo, acontece isso sempre, que é um jogador vai na sala da coletiva, senta lá e responde pergunta como se fosse coletiva, né? Porque o Couto Pereira não tem zona mista, então a CBF permite um estádio que não tem capacidade para receber uma zona mista depois do jogo. Depois eu até falei com a assessoria do Fluminense, e falo, cara, os caras estão cansados, não sei o quê, enfim. No resumo, assim, no frigir dos ovos mesmo, é aquela história. Os caras vão ter que fazer um esforço para poder falar. Se tivessem ganhado, fariam um esforço, a verdade é essa. Não, e assim, é uma coisa que depende dos jogadores também. O jogador tem todo o direito de não falar. Eu tô falando aqui que o jogador... porque o assessor do Fluminense vai obrigar ninguém, tem que ir lá falar. Eles falaram, o assessor inclusive falou, a gente liberou para que eles falassem se quisessem, então não teve nenhuma, tipo assim, igual teve, por exemplo, em São Paulo, que eles pediram realmente para adiantar porque o ônibus tinha horário para poder sair, a escolta e tal. Mas o jogador fala se quiser, só que, enfim, quando não fala, houve também porque não falou. Tem duas questõezinhas aqui. Uma eu vou passar rápido, vou botar o vídeo e a gente já volta aqui, que é o treinador do Coritiba. Eu assisti a coletiva do treinador do Coritiba, ia fazer pergunta pra ele quando o Diniz chegou, acabei não fazendo. O Thiago Kozlowski, é tipo o Kozlowski, é tipo a Glenda. Ele falou essa resposta aí que me chamou muito a atenção, porque já era um tema que eu iria perguntar a ele. Como ele já tinha respondido, o que eu iria perguntar, eu fui para a coletiva do Diniz. Mas olha só esse trecho aí. E nós fomos muito mentalmente fortes hoje para o jogo, sabedores disso. E também sabedores de que nós podíamos explorar os pontos fracos que o Fluminense deixava. E nós fomos perfeitos no primeiro tempo. Obviamente que quando nós chegamos no segundo tempo, nós sabíamos até pelas trocas que o Diniz tinha no banco, o Fluminense ia empurrar a gente para trás, nós sabíamos disso. E aí entra a questão do equilíbrio, né? Você bem posicionado e sabedor do que você está fazendo ali atrás, dificilmente você é vazado. Obviamente que o Fluminense criou chances pela qualidade, que é um dos melhores times do Brasil, né? Mas o Coritiba soube se defender e a gente vem aprendendo a se defender de acordo com os adversários. Nós não mantemos um padrão de posicionamento, mas assim a gente faz o padrão de posicionamento em cima do adversário. Sobre a partida, uma partida muito movimentada, né? A gente sabia que o Fluminense ia ter a situação da posse. O Diniz ele coloca uma situação de jogadores, ele tem a vantagem numérica, principalmente nos cantos do campo, né? Onde nós fizemos os gatilhos de pressão, se você perceber bem, né? Então nós tentamos induzir o Fluminense ao lado e quando a gente roubava, a gente tirava a bola logo da zona de pressão e tentava encaixar os contra-ataques, foi o que aconteceu, né? Nos 2 gols nós encaixamos 2 bons contra-ataques. A semana ela foi trabalhada muito em cima disso. Logicamente que quando você olha o jogo do Fluminense, talvez você possa achar que com as mudanças de posicionamento a equipe fica desorganizada, muito pelo contrário. A equipe dele é muito organizada, só que tem as movimentações constantes. Se você estudar bem, você consegue entender a dinâmica, e foi o que nós fizemos, né? De facões curtos, né? E aí no segundo tempo, até com as trocas, o Diniz começou a povoar um pouco mais o lado oposto, apostando em bolas diagonais para deixar os extremos em 1 contra 1, né? Para ter o cruzamento na área, ele ter a vantagem disso. Por isso que foi a entrada dos 2 laterais, nós fizemos as dobras pelo lado, né? Para que a gente pudesse conter essa situação e também ter força para contra-atacar. Então foi um jogo de estratégia e hoje a nossa estratégia funcionou. Basicamente, né? Ele explica algo que foi a base da minha pergunta depois para o Diniz. Só que antes de colocar aqui a minha pergunta, até o motivo de eu ter chamado o Lessa também, porque eu fui lá na live do Lessa para a gente falar sobre isso, é para falar um pouco sobre a situação das respostas do Diniz. Eu vou montar um combo para botar aí agora. Foram 5 perguntas, né, se eu não me engano. Quando eu cheguei lá já tinha acontecido uma, eu não ouvi. Das 4 perguntas eu vou botar um combo de 3 das 4 perguntas aí, ou seja, mais da metade das perguntas foram o Diniz. Frases que ele usou nas 3 perguntas. Não acho. Quando a gente ganha jogos desfalcados, como a gente ganhou do Inter, que
jogamos 2-0, não jogou jogadores importantes, jogou nem o Cano nem o Arias. Contra o Bahia em casa, com a menos, jogamos sem 4 jogadores considerados titulares, a gente não faz esse tipo de questionamento. Quando perde é uma pergunta meio chavão de se fazer, mas eu não acredito que, obviamente, só você vê, se você tiver razão nessa sua questão, vai ter inúmeras partidas que o adversário marcou a gente em bloco baixo, a gente fez gols, até goleou. Depende muito quando termina o jogo. Quando termina o jogo, esse questionamento aparece se você perde. E quando ganha, aí passa assim meio batido. Não, absolutamente não tem. Esse questionamento ele passou a surgir agora, esse é o próximo. A hora que ganha e acaba tudo. Né? Até umas 2 semanas atrás o time estava pontuando pouco, um pouquinho antes que a gente estava sem fazer gol. Um pouquinho antes também a gente estava já alguns jogos sem tomando gol todo jogo. É uma coisa que faz parte, é um número que está aí vocês têm uma coisa que fica fácil para fazer a pergunta, mas não tem nenhuma preocupação. E eu estava indagando aqui, Lessa, as perguntas que foram feitas sempre foram feitas. Não tem nada de muito novo assim. Não é nada... Não vou falar pela galera daqui de Curitiba porque eu não conheço, nem para defender e nem para criticar. Mas não é resultadista, não tem como dizer que a pergunta, você perguntar se Marcelo, por que o Marcelo, se o Marcelo fez falta, Marcelo e o Cano fizeram falta, é você dizer que se ganhasse não ia ter essa pergunta. Não pode perguntar isso. São jogadores importantes pro time, Marcelo, Cano, são jogadores importantíssimos pro time. O Ganso, quando não joga, por que essa pergunta não pode ser feita? Sempre, a gente está sempre, parece que o Diniz tem vindo condicionado a desqualificar algumas perguntas, e ele acaba, por vezes, eu falei isso recentemente, eu falei sobre isso, ele acaba, por vezes, sendo incoerente, porque em alguns momentos ele utiliza o resultado como base para uma resposta. Aí o resultado, ele serve. Em outros momentos é só o desempenho. Então a gente tem que ter coerência. Hoje, por exemplo, era só o desempenho. Era só o desempenho. O Fluminense, inclusive, uma das respostas dele... Eu não vou nem ficar colocando muitos trechos do Diniz aqui, recomendo que você vá lá na Flu TV para poder assistir. Vou colocar uma resposta aqui só, mas ele fala isso na coletiva, né? Ele fala, o desempenho... O Fluminense não jogou mal no primeiro tempo, teve 2 erros e o Coritiba foi muito bom. Em 3 chances ele fez 2 gols. E aí no segundo tempo o Fluminense foi melhor, mas não conseguiu aproveitar a oportunidade. Eu vi até uma pessoa respondendo, falando assim, isso é o desenho de uma derrota. Você dá a chance para o adversário, ele conclui, você tem as suas e você não conclui. É isso. É tipo assim, é o desenho da derrota. Você não tem efetividade, o seu ataque não tem efetividade. É o seu desempenho e o resultado. Daí hoje ele quis falar só do desempenho. Não sei que tanta chance foi essa que ele viu também do Fluminense tendo, né? Cabeçada do Lelê, o chute de fora da área do Léo Fernandes e trocentos cruzamentos para a área. E já em relação ao Coritiba teve mais chance. Só que o resultado também não veio. Aí jogo que o resultado vem, mas a atuação não é muito boa, vai falar, mas a gente venceu, toma tantos jogos sem tomar gol. Aí você toma uma porrada porque você tá fazendo essa pergunta aqui, o time ganhou. Então, isso que me incomodou, porque eu coloquei esse combo porque beleza, a imprensa no geral, tá? E aí quando eu digo no geral, eu tô falando inclusive eu e o Lessa também. Querendo ou não, o resultado importa e a gente condiciona um pouco as coisas pelo resultado mesmo. Mas o resultado ele tem que fazer parte da análise também. Ele não pode ser alheio ao resultado. Exato. Não. Totalmente. Se você joga mal, você perde o jogo aqui, a gente vai fazer perguntas como? Se o time tivesse vencido o jogo? Exatamente. Então assim, é óbvio que isso influencia. Às vezes mais do que deveria influenciar, às vezes menos e tal, mas influencia. Mas se a gente pegar pergunta por pergunta, as 3 perguntas em que ele fala, e na verdade isso já começou na outra coletiva, que eu até reclamei, eu vi que a galera falou, pô, Gabriel, ele te respondeu normal, ele não foi, e eu acho que eu me expressei mal naquele vídeo, que não é que naquela pergunta lá no Fla-Flu, quando eu abro perguntando mesmo assim, cara, eu queria perguntar sobre o Léo Fernandes, mas o Davi roubou minha pergunta, porque eu ia perguntar alguma parada positiva, tipo, pô, o Léo Fernandes estreou, foi muito bem, roubou minha pergunta, então eu vou perguntar de alguém que não jogou. O Keno não jogou. Primeira resposta dele, tá aparecendo esse negócio de fulano não jogou, fez falta, e ele tá aparecendo o parte física do início do ano. Você não pode tocar no assunto, exato, que ele já tá armado pra isso. Não sei, tem que tentar refletir um pouco pra tentar achar a lógica nisso. E aí assim, ele falou isso lá na outra pergunta, ele falou, eu falei no início, falei, cara, eu ia perguntar do Léo Fernandes, eu fui o último a perguntar, tô perguntando sobre um jogador que não jogou e tal, quanto de falta que ele faz.
se tivesse... É porque hoje o resultado foi negativo. Se fosse bom, se eu não tivesse perguntado isso. Aí, beleza, passou. Hoje, as perguntas foram: Marcelo e Cano fazem falta ou não? Mesma pergunta do Keno, né? Se tivesse ganhado o jogo, vocês iam perguntar isso. A minha pergunta que ele falou isso foi a do... Ah, tá, porque Não. Foi a do treinador. Foi a de hoje. A que o treinador do Goiás, do Coritiba, falou que utilizou as costas do adversário para poder... bola longa, saída em velocidade, etc. E eu já tinha essa impressão. O treinador do Coritiba falou que estudou muito, estudou pra cacete. Vocês viram aí, né, na declaração. E eu perguntei isso ao Diniz. A minha pergunta é essa. Tipo, você vê isso como um problema mesmo? E aí, ele vai e fala: se tivesse ganhado, você não estaria perguntando isso. Mas é óbvio que a gente não estaria, porque o problema não teria acontecido. Se tivesse virado o jogo no 3-2, provavelmente eu teria perguntado. Porque eu tô avaliando o desempenho. É isso. Muitas vezes a gente fez perguntas que não são positivas depois de vitória. E tem que ser assim. E fez perguntas positivas depois de derrota também, porque é a questão de desempenho. Ou então que chama atenção. Eu não vou pra coletiva pra poder debater o jogo com o Diniz. Eu vou pra coletiva pra saber a opinião dele sobre o que aconteceu. É que às vezes as pessoas não entendem. A gente não tá ali pra debater com o treinador. Por que você não respondeu? A gente não tá ali pra debater com o treinador. A gente tá pra perguntar e ele pra responder. Tem perguntas, por exemplo, de vez em quando acontece que o cara quer debater com o treinador. Aí eu critico também. Até a gente já deve ter feito isso também. A gente fica sem saber, porque assim, o Diniz tá comprando uma briga que não existe, que só ele tá comprando, porque a gente tá, tipo assim... esse vídeo aqui eu até chamei o Lessa pra gravar junto. Eu falei, cara, não é um negócio comigo, não é... É um negócio que todo mundo percebe, assim. Até desnecessário, parece que ele já vem com essa parada do tipo, perguntou se um jogador fez falta, já critica isso. E isso acaba ficando ruim, parece um mecanismo de defesa pra um time que não jogou bem. Ele pode estar frustrado? Pode, a gente sabe. Que treinador não vai pra coletiva, ele vai pra coletiva com umas fases prontas, ele não vai pra coletiva, a gente sabe que se eu for pra coletiva perguntar hoje do Felipe Melo, ele vai defender o Felipe Melo pra cacete. Então até esse tipo de pergunta eu evito. Eu falo, cara, eu vou perguntar, ele não vai me responder, ele vai responder as paradas que ele nem acredita. São as perguntas sobre o Lelê na última. Eu tenho certeza que a atuação do primeiro tempo não agradou ele. Ele achou que o time jogou bem no primeiro tempo. Ele sabe que o time... Assim como ele sabe que o Coritiba não teve só 3 chances e fez 2. Eu acho que no vestiário, eu acho que é falado. Mas eu sempre falo que essa comunicação ela pode ser um pouco mais suave com o torcedor. É compreender que o torcedor tá em casa e tá chateado, tá revoltado, não gostou e tá no direito dele. Então essa comunicação ela pode ser, na minha visão pelo menos, você tem como dizer que o time não foi bem sem necessariamente expor o Felipe Melo ou qualquer outro jogador sem expor. O time tem como foi feito contra o São Paulo, por exemplo. O Eduardo Barros abriu pedindo desculpa, não sei o que, jogamos o Diniz, depois reforçou, e beleza. É óbvio que o treinador também ele não pode ficar falando isso o tempo todo, porque aí, né, tipo assim, mas se o time tá jogando mal, e até porque ele não jogou mal contra o Flamengo e contra o Inter também, então não tá falando o tempo todo. Não adianta falar, assim, pra muita gente acaba não adiantando falar, porque algumas pessoas acabam ouvindo só aquilo que as pessoas querem ouvir de fato. Tanto eu quanto o Gabriel aqui, a gente já falou várias vezes, nós gostamos do trabalho do Diniz. Sim. Nada isso contra é importante. A pessoa do Diniz. Isso é importante. Ninguém quer derrubar o Diniz. E é isso que mais me indigna. Porque, tipo assim, são dois, no nosso caso aqui, 2 que cobrem muito, que estão... Só tá a gente aqui fazendo a cobertura, de fato, aqui em Curitiba. Então, tipo assim, 2 fazem a cobertura que gostam... E o Diniz tá por opção própria, por um mecanismo de defesa mal ativado e tal. Tipo, aí, pô, Gabriel, você gravou esse vídeo então só pra choramingar? Não, cara, é só pra esclarecer que eu sempre gravo um vídeo depois da coletiva. Sempre gravo um vídeo depois da coletiva, debatendo, colocando, o Diniz colocou esse ponto, eu discordo, o Diniz colocou esse ponto, eu concordo e tal. E aí eu achei interessante no vídeo de hoje falar, olha, o Diniz... das 5 perguntas foram feitas 3, ele achava que só poderiam ter sido feitas se o Fluminense tivesse ganhado. Aí quando o Fluminense ganhou e o Caio Bloch fez a pergunta, foi no 1-0 contra o The Strongest, não vou botar o vídeo aqui também, senão vai ficar muito longo, a gente já tá encerrando. Mas no The Strongest foi feita essa pergunta. O Caio Bloch faz a pergunta. A defesa não estava muito exposta, os Strongest não estavam usando muito lançamento, bola em velocidade, tá dando nas costas do zagueiro. E a gente toma um gol assim, né, que é marcada a falta, mas o lance é parecido. E aí ele fala, não, se tivesse sido 4-0, sua pergunta não ia ser isso, que a gente criou pra ser 4-0. Aí se fosse 4-0 e fosse feita a pergunta, ia ter que ser, não, se fosse 7-0, aí quando foi 7-0 e fizeram a pergunta se podia ser mais, todo mundo riu do cara. Com razão, entendeu? Então, assim, é mais nesse sentido, de passar pra vocês aqui que acompanham o Raiz Tricolor, o ponto de que as coletivas... Eu tô sem sacanagem, cara. Eu tô repensando várias vezes em descer pra coletiva ou não.
no Maracanã, de ficar lá em cima, assistir a coletiva na Flu TV, porque, tipo assim, a gente para a live, desço correndo e tal, pra fazer uma pergunta. E não é só pra fazer uma pergunta, mas pra ouvir uma coletiva inteira de algo que, pô, não acrescenta em nada. Assim, e as perguntas não mudaram, as perguntas são as mesmas, as mesmas no sentido de teor, né? Então, assim, não sei. Diz aí se... É só pra ficar claro que ninguém aqui tá, quer derrubar o treinador, estão aí reclamando. É só, cara, só pra ficar claro do que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que essa relação, ela é via de mão dupla. A gente tá aqui fazendo o nosso trabalho, o Diniz tá fazendo o trabalho dele, ele é o treinador, ele é o comandante, a gente tá aqui humildemente fazendo o nosso trabalho. Eu acho que entrar numa rota de colisão não é bom pra ninguém, inclusive pra você que tá nos assistindo, porque o torcedor, depois do jogo, ele quer ouvir o que o treinador tem a dizer, ele quer entender o que aconteceu. E muitas vezes isso acaba não acontecendo. É a sensação que eu tenho. Você ainda gosta de assistir coletiva? A Vera mesmo? Comenta aqui embaixo. Valeu. Você vai acabar esse vídeo agora e você vai lá assistir o vídeo do Lessa, que ele vai lançar, que ele deu um pique aqui pra ver quantos segundos ele faz de um lado ao outro do Couto Pereira. Vai lá, Lessa. Bora. Valeu, galera. Um abraço. Valeu.